Em um mundo onde a lógica e a ciência tentam desvendar todos os enigmas, existem sombras persistentes que desafiam qualquer explicação. São os casos de desaparecimentos, quando uma pessoa, ou em algumas situações, um grupo inteiro, simplesmente se evapora da face da Terra, deixando para trás nada além de perguntas, dor e um rastro de evidências fragmentadas que só aprofundam o mistério. Não há corpos, não há respostas definitivas, apenas o vazio de uma existência que se foi sem deixar vestígios compreensíveis. Estes são os pesadelos dos detetives, os tormentos das famílias e os fascínios sombrios para aqueles que buscam a verdade nos confins do inexplicável. Hoje, vamos mergulhar em 5 desses casos que atormentam a humanidade. Histórias reais de pessoas que se foram e cujo paradeiro, até hoje, permanece um segredo guardado pelo tempo e pelo desconhecido. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode abalar sua percepção sobre a segurança do nosso mundo. Caso 1. O desaparecimento de Amelia Earhart. O nome de Amelia Earhart ressoa como um eco de audácia e tragédia na história da aviação. Pioneira, visionária e símbolo de empoderamento feminino, Earhart não apenas cortesmente barreiras de gênero, mas também desafiou os limites do voo em uma era em que a aviação ainda era um campo selvagem e perigoso. Em 1937, ela embarcou na que seria sua tentativa mais ambiciosa: circunnavegar o globo ao longo da linha do Equador, um feito sem precedentes. A bordo de seu Lockheed Electra 10E, acompanhado pelo navegador Fred Noonan, Amélia parecia destinada a escrever mais um capítulo glorioso em sua carreira emprestada. O voo progredia com sucesso, e o mundo acompanhava cada etapa com admiração e expectativa. No entanto, em 2 de julho de 1937, durante a penúltima e mais longa etapa da viagem, entre Lae, na Nova Guiné, e a ilha Howland, um pequeno atol no Pacífico, o destino de Earhart e Noonan selou-se no mais profundo e enigmático dos mistérios. A ilha Howland era um ponto minúsculo no vasto oceano, e a navegação da época dependia fortemente de comunicação por rádio e referências visuais, ambas falhas naquela fatídica dia. As últimas músicas de Earhart eram fragmentadas, repletas de estática e desespero. Ela relatou estar com pouco combustível e não conseguiu localizar a ilha. O navio da guarda costeira dos EUA, Itasca, que esperava para guiá-los, recebeu sinais intermitentes, mas não conseguiu estabelecer contato bidirecional ou obter uma posição clara. A voz de Amélia, cada vez mais fraca, distante no éter, e com ela, o avião e seus 2 ocupantes. Uma das maiores e mais caras operações de busca da história foi lançada imediatamente, envolvendo navios e aeronaves da Marinha e da Guarda Costeira dos EUA. Durante semanas, varreram-se vastas áreas do Pacífico, mas nenhum único destroço, nenhum vestígio de Amélia ou Noonan foi encontrado. Era como se fossem engolidos pelo próprio oceano, sem deixar qualquer rastro. Desde então, inúmeras teorias surgiram para tentar preencher o vazio deixado por seu desaparecimento. A mais aceita, e talvez a mais dolorosa, é que o avião simplesmente ficou sem combustível e caiu no Pacífico, afundando rapidamente nas profundezas. No entanto, a ausência total de destroços desafia essa explicação. Outras teorias, mais especulativas, sugerem que eles ter conseguido uma aterrissagem realizada em alguma ilha remota. A ilha Nikumaroro, anteriormente conhecida como Ilha Gardner, é uma candidatura popular. Evidências como ossos humanos, artistas e ferramentas da década de 1930
foram encontradas na ilha décadas depois, levantando a possibilidade de que Earhart e Noonan pudessem ter sobrevivido por um tempo como náufragos antes de sucumbir. No entanto, a ligação definitiva com Earhart nunca foi comprovada. Há também teorias mais conspiratórias, incluindo a ideia de que eles foram capturados pelos japoneses, que poderiam ter acreditado que eram espiões. Essa teoria ganhou alguma força devido às políticas da época, mas nunca houve provas concretas para sustentá-la. O mistério do desaparecimento de Amelia Earhart permanece um dos enigmas mais cativantes e dolorosos da história moderna. Seu destino, e o de Fred Noonan, continua a ser uma questão sem resposta, uma mancha indelével no mapa da exploração humana e um lembrete assombroso da fragilidade da vida diante da vastidão implacável do desconhecido. Caso 2. Os filhos Sodder. Na véspera de Natal de 1945, em Fayetteville, Virgínia Ocidental, a família Sodder vivia o que parecia ser uma noite de festas e alegria, como tantas outras. George e Jenny Sodder tinham 10 filhos, e naquela noite, 5 deles, Maurice, 14, Martha, 12, Louis, 10, Jenny, 8 e Betty, 5, estavam em casa quando o desastre se abateu. Por volta da 1 da manhã, um incêndio violento irrompeu na casa da família, transformando a moradia em um inferno em questão de minutos. George e Jenny, junto com 4 de seus filhos, conseguem escapar pela janela do quarto do casal. Contudo, os 5 filhos que dormiram no andar de cima não foram saídos. A princípio, a suposição natural era que eles tivessem perecido nas chamas. George tentou desesperadamente resgatá-los, mas a escada que costumava usar para alcançar as janelas do andar superior não estava em seu lugar habitual e, inexplicavelmente, não funcionou. Ele até tentou usar seus caminhões para subir, mas ambos falharam misteriosamente ao dar partida, apesar de terem funcionado perfeitamente no dia anterior. Quando os bombeiros finalmente chegaram, horas depois, a casa estava com menos de cinzas. A busca por restos mortais dos 5 irmãos começou, mas o que foi encontrado chocou o pesquisador, e mais ainda, a família Sodder. Não havia quase nada. Apenas alguns fragmentos ósseos e órgãos internos foram localizados, mas em quantidade tão ínfima que seria impossível pertencerem a 5 crianças. Além disso, os especialistas em incêndio da época afirmaram que, para um fogo que ocorreu, queimou tão intensamente o ponto de consumo de corpos, a ausência de esqueletos e crânios intactos era extremamente incomum, quase impossível. O fogo, segundo eles, não teria sido quente o suficiente para vaporizar completamente ossos humanos. Jenny Sodder, em particular, nunca aceitou a explicação oficial. Ela acreditava firmemente que seus filhos haviam sido sequestrados antes do incêndio e que o fogo foi usado para encobrir o crime. Sua verdade foi alimentada por uma série de eventos estranhos. Semanas antes do incêndio, um homem tentou vender um seguro de vida a Sodder e, ao ser recusado, ameaçou: "Sua casa vai pegar fogo e seus filhos serão destruídos." Pouco antes do incêndio, as luzes da casa piscaram e apagaram, e o telefone não funcionou. Além disso, testemunhas disseram ter visto um carro misterioso rondando a casa antes do fogo, e depois alguns dos filhos Sodder em outros veículos. Ao longo dos anos, a família Sodder decidiu aceitar que seus filhos estivessem mortos. Eles colocaram um outdoor na estrada principal com fotos dos filhos, oferecendo uma recompensa por informações. Em 1968, 23 anos depois, uma foto chegou pelo correio. Nela,
Uma jovem adulta que se parecia notavelmente com Louis Soder estava acompanhada de uma nota que dizia: Louis Soder, eu amo o irmão Frank e Lil Boys, a 90132 ou 35. A caligrafia era desconhecida e a mensagem enigmática. A família contratou um detetive particular que passou para a Flórida para investigar, mas ele nunca mais foi visto. Até hoje, o mistério dos filhos Soder permanece sem solução. George e Jenny viveram o resto de suas vidas assombradas pela esperança e pela incerteza. A casa incendiada foi substituída por um jardim, um memorial silencioso e um lembrete constante de um pesadelo que nunca teve um fim. Seria possível que 5 crianças desaparecessem sem deixar praticamente nenhum vestígio de um incêndio? Ou eles foram, como Jenny acreditou, levados para longe, invocados a viver uma nova vida, enquanto seus pais esperavam ansiosamente por um retorno que nunca veio? As respostas continuam a arder, como as cinzas de sua casa, no reino do inexplicável. Caso 3. O desaparecimento de Maura Murray. Em 9 de fevereiro de 2004, Maura Murray, uma estudante de enfermagem de 21 anos da Universidade de Massachusetts Amherst, desapareceu no ar frio de New Hampshire, deixando para trás um rastro de decisões enigmáticas e um mistério que perdura há quase 2 décadas. A história de Maura é um quebra-cabeça de acontecimentos estranhos que levam a um final abrupto e sem respostas. Nos dias que antecederam seu desaparecimento, Maura apresentou um comportamento fora do comum. Ela ficou visivelmente abalada após um acidente de carro que não foi seu e um incidente no trabalho que a deixou em lágrimas. Ela fez pesquisas online sobre as Montanhas Brancas de New Hampshire e reservou um quarto de hotel lá. No dia 9 de fevereiro, ela enviou e-mails invejosos para seus professores e funcionários, alegando uma morte na família para fundamentar sua ausência, o que era uma mentira. Ela embalou algumas roupas, pegou cerca de $280 da caixa eletrônica e partiu em seu Saturn Sedan preto. Por volta das 19h30, na Rota 112 em Woodsville, New Hampshire, Maura sofreu um acidente de carro. Seu carro derrapou na neve e bateu em uma árvore. Um motorista de ônibus escolar que passava, Butch Atwood, parou para oferecer ajuda. Ele notou Maura visivelmente abalada, mas ela pediu ajuda, insistindo que já havia chamado o AAA, Serviço de Assistência Rodoviária. O que não era verdade, pois não havia sinal de celular na área. Atwood foi para casa, que ficou a apenas 100 metros de distância, e chamou a polícia. Cerca de 10 minutos depois, um policial chegou ao local do acidente. O carro de Maura estava lá, com as portas destrancadas e os airbags acionados, mas não havia sinal de Maura. Seus pertences estavam no carro, incluindo seus livros, um mapa e algumas bebidas separadas. Seu telefone celular, carteira e chaves nunca foram encontrados. A neve caiu, cobrindo rapidamente qualquer pegada que pudesse ter existido. A busca por Maura começou imediatamente, mas sem sucesso. A área onde seu carro foi encontrado era isolada, cercada por florestas densas. A polícia não encontrou vestígios de luta ou qualquer indício de que Maura tenha sido levada à força. A falta de evidências físicas resultou em uma série de teorias. A primeira e mais óbvia teoria é que Maura, desorientada e talvez sob o efeito do álcool, embora isso nunca tenha sido provado, tenha decidido fugir da cena do acidente, talvez para evitar problemas com a lei ou simplesmente para se afastar da situação estressante. Ela poderia ter sucumbido à hipotermia na floresta ou se perder e morrer de exposição. Apesar de extensas buscas na área,
seu corpo nunca foi encontrado. Outra teoria sugere que Maura poderia ter aceitado uma carona de alguém que estava passando, e essa pessoa poderia ter feito mal a ela. Testemunhas disseram ter visto um carro suspeito parado perto do veículo de Maura antes da chegada da polícia, mas essa informação nunca levou a nada concreto. Dada a natureza específica da estrada, a probabilidade de um crime esperado por uma vítima é baixa, mas não impossível. Há também a teoria de que Maura decidiu desaparecer voluntariamente, buscando começar uma nova vida em algum lugar. No entanto, ela deixou para trás quase tudo, incluindo os seus cartões de crédito e identidade, o que torna essa opção menos provável. Seu pai, Fred Murray, tem sido um defensor incansável na busca por sua filha e acredita firmemente que ela foi vítima de algum tipo de crime. O caso de Maura Murray continua a ser um dos mais debatidos e frustrantes mistérios de desaparecimentos nos Estados Unidos. A ausência de um corpo, a falta de qualquer pista substancial e a série de decisões peculiares que Maura tomou antes de desaparecer criam um enredo que parecia saído de um filme, mas que é, tragicamente, a realidade de uma família que ainda busca respostas. Maura Murray simplesmente se dissolveu na paisagem invernal de New Hampshire, deixando para trás um silêncio ensurdecedor e a pergunta inquietante: o que realmente aconteceu com ela naquela noite fatídica? Caso 4. O desaparecimento de Brian Shaffer. Brian Shaffer era um estudante de medicina de 27 anos pela Universidade Estadual de Ohio, com um futuro promissor pela frente. No entanto, em 1º de abril de 2006, durante uma saída com amigos, Brian desapareceu sem deixar vestígios, em um dos casos mais bizarros e perturbadores de desaparecimento em ambientes urbanos. O mais assustador é que ele foi visto entrando em um bar e nunca mais foi filmado saindo. Naquela noite, Brian saiu com seu amigo William Florence para comemorar o início das férias de primavera. Eles planejaram ir ao Ugly Tuna Saloon, um bar localizado no 2º andar de um prédio no campus. Por volta das 2h da manhã, eles se separaram brevemente. Florence alegou que Brian havia ido ao banheiro. Florence esperou por um tempo, mas Brian não retornou. Ele tentou ligar para o celular de Brian, mas sem sucesso. Depois de esperar mais um pouco e procurar pelo bar, Florence herdou que Brian teve retorno para casa e foi embora. O problema é que Brian nunca voltou para casa. As câmeras de segurança do Ugly Tuna Saloon registraram Brian entrando no bar por volta das 1h15 da manhã. Mais tarde, ele foi visto novamente nas imagens, por volta das 1h55, conversando com 2 mulheres do lado de fora do bar, antes de se virar e reentrar. Esta é a última vez que Brian Shaffer foi visto. Nenhuma outra câmera de segurança, dentro ou fora do bar, o registrado saiu. O Ugly Tuna Saloon tinha apenas uma entrada e uma saída para o público. A equipe do bar não se lembra de ter visto Brian sair, nem de qualquer incidente ou altercação envolvendo ele. Para um jovem simplesmente desaparecer de um local fechado, sob vigilância por câmera, é quase impossível. Onde ele foi? Como ele saiu? As teorias são abundantes, mas nenhuma delas oferece uma oferta totalmente satisfatória. A teoria mais óbvia é que Brian poderia ter usado uma saída de serviço ou de emergência. No entanto, essas saídas levaram a áreas de serviço ou para a rua, e nenhuma delas o registrado saindo. A polícia investigou todas as possibilidades, incluindo a existência de uma saída secreta ou de uma passagem que Brian ou alguém com ele conheceu. Nada foi encontrado,
Outra teoria é que Brian poderia ter sido vítima de um crime dentro do bar, e seu corpo foi removido sem ser detectado. Isso exigia uma conspiração elaborada e uma execução impecável, o que parecia sugerir, dada a natureza de um bar movimentado. Além disso, não havia sangue ou outros sinais de violência. Algumas especularam que Brian poderia ter desaparecido voluntariamente. Sua mãe faleceu alguns meses antes, o que o afetou profundamente. No entanto, ele tinha um relacionamento amoroso estável e estava prestes a iniciar sua residência médica. Abandonar tudo sem avisar parece altamente arriscado para alguém com seu perfil. O amigo que estava com ele, William Florence, e outro amigo, Clint Florence, que também estava no bar, foram questionados. Ambos passaram em testes de polígrafo, mas a inconsistência em seus relatos sobre a noite levantou algumas suspeitas, embora nunca tenham sido acusados de nada. O pai de Brian, Randy Sheffer, manteve a esperança por anos, organizando buscas e fazendo apelos públicos. Tragicamente, Randy morreu em 2008 em um acidente, levando consigo a dor de nunca saber o que aconteceu com seu filho. O caso de Brian Sheffer é um enigma moderno, uma falha assustadora na vigilância e na lógica. Como alguém pode simplesmente desaparecer de um lugar onde foi visto, mas nunca saindo, em um mundo repleto de câmeras e tecnologia? A resposta a essa pergunta continua a ser um dos segredos mais bem guardados de Columbus, Ohio, e um lembrete arrepiante de que, às vezes, as pessoas podem se dissolver na mais completa e inexplicável das ausências. Caso 5. O desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines. Em 8 de março de 2014, o mundo assistiu com horror e descrição ao que se tornaria um dos maiores e mais desconcertantes mistérios da história da aviação. O desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines. Com 239 pessoas a bordo, 227 passageiros e 12 tripulantes, o Boeing 777 partiu de Kuala Lumpur com destino a Pequim, mas nunca chegou ao seu destino. Em vez disso, simplesmente desapareceu dos radares civis, inaugurando uma década de buscas intensivas, teorias especulativas e um vazio de respostas que ainda ressoa. O avião decolou pouco depois da meia-noite e tudo parecia normal. Cerca de 40 minutos após a descolagem, o MH370 fez seu último contato por rádio com o controle de tráfego aéreo malaio, com a frase "Boa noite, Malaysian 370". Pouco depois, enquanto se aproximava do espaço aéreo vietnamita, o transponder do avião, que transmite sua localização aos radares civis, foi desligado. O avião estava afastado dos radares civis. No entanto, o que se descobriu mais tarde é que o avião não havia simplesmente caído. Dados de radares militares indicaram que o MH370 havia desviado drasticamente de sua rota planejada, virando para oeste e sobrevoando a Península Malaia, para depois mudar de curso novamente, rumando para o sul, sobre o Oceano Índico. Durante horas, o avião continuou a voar, sem comunicação, antes de desaparecer completamente. Ocorreu em algum ponto remoto do vasto e profundo oceano. O fato de o transponder ter sido desligado manualmente e a mudança deliberada de rota sugere uma intervenção humana. Isso levou a uma série de teorias, nenhuma delas comprovada. O mais proeminente é um sequestro ou um ato de sabotagem. Poderia ter sido um ato terrorista, embora nenhum grupo tenha reivindicado responsabilidade. Ou, mais perturbadoramente, poderia ter sido um ato de um dos pilotos. O capitão Zaharie Ahmad Shah, um piloto experiente,
tornou-se objeto de intensa especulação, com algumas teorias revelando um suicídio planejado, embora sem provas concretas. Seu simulador de voo doméstico continha rotas que se assemelhavam à trajetória final do MH370, mas isso também foi debatido. A busca pelo MH370 tornou-se a mais cara da história da aviação, cobrindo milhões de milhas quadradas do fundo do Oceano Índico. Navios de várias nações, equipados com tecnologia de ponta, vasculharam as profundezas em busca de destruição. Anos depois, alguns fragmentos do avião foram encontrados nas praias da África Oriental e nas ilhas do Oceano Índico, confirmando que o avião havia de fato caído. No entanto, esses destroços, embora confirmassem a queda, não revelaram a localização do corpo principal da aeronave, nem a causa do acidente. Uma análise dos dados de satélite da Inmarsat, que detectaram pings do avião por horas após o último contato de rádio, resultou em uma única pista substancial sobre o destino do MH370. Esses dados permitiram ao pesquisador delimitar uma zona de arco onde o avião provavelmente ficou sem combustível e caiu. No entanto, a complexidade das correntes oceânicas e a vastidão da área fizeram com que a busca por fragmentos desafiadores e a localização do local do impacto principal evasivo. O mistério do MH370 é um pesadelo moderno. Como um avião tão grande, com tecnologia avançada e sistemas de rastreamento, pode simplesmente desaparecer sem deixar um rastro definitivo? A falta de uma caixa preta recuperada que pudesse revelar os últimos momentos da comunicação e das conversas na cabine é uma grande frustração. As famílias das vítimas vivem em um limbo de dor e incerteza, sem um local de descanso final para seus entes queridos e sem respostas sobre o que realmente aconteceu naquele voo fatídico. O desaparecimento do MH370 permanece como um lembrete sombrio da fragilidade da tecnologia e da capacidade do desconhecido de engolir até mesmo as mais avançadas criações humanas, deixando para trás apenas o silêncio e um enigma aterrorizante. Os casos que acabamos de explorar são apenas uma amostra dos muitos mistérios de desaparecimentos que assombram nosso mundo. De aviões que se perderam no vasto oceano para pessoas que simplesmente se evaporaram de locais fechados, cada história é um testemunho da capacidade do desconhecido de desafiar nossa compreensão e testar os limites da investigação humana. Essas histórias nos lembram que, apesar de todo o nosso avanço tecnológico e da nossa busca incessante por respostas, ainda existem forças e segurança que permanecem além do nosso alcance. O que realmente aconteceu com Amelia Earhart? Onde foram parar os filhos Sodder? Qual o destino de Maura Murray e Brian Sheffer? E o que, de fato, derrubou o voo MH370? Para as famílias dessas pessoas, o mistério não é uma curiosidade acadêmica, mas uma ferida aberta, um vazio perpétuo que a falta de respostas definitivas nunca permitirá cicatrizar. Eles vivem na esperança de um dia encontrar a verdade, por mais dolorosa que ela possa ser. Enquanto isso, nós, observadores, somos deixados com as perguntas, as teorias e a inquietante sensação de que, sob a superfície de nossa realidade ordenada, existem abismos de mistério onde as pessoas simplesmente desaparecem. E o tempo, por mais que passe, não consegue revelar seus segredos. E talvez seja essa a verdadeira essência do terror: a incapacidade de compreender, a incerteza que nos lembra o quão pouco realmente controlamos neste mundo. Se você foi cativado por esses enigmas
e quer continuar explorando os cantos mais sombrios e inexplicáveis da existência humana, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu like se esses casos você deixou pensando e compartilhe suas próprias teorias nos comentários.